Salve, salve Colorado, salve Colorada, bora lá falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho o que está acontecendo, dessa vez lá na cidade maravilhosa, no Rio de Janeiro, onde o Internacional se encontra para a partida diante do Fluminense, né? 2 partidas fora de casa, uma excursão longe da capital, perdemos o jogo ontem para o Bahia 1-0 num jogo horrendo de Alexandre Bernabei, falhas defensivas, algumas coisas bem preocupantes para a temporada, como a possibilidade da lesão no joelho do Vitão. Vai ser feito agora um teste, até mesmo um exame, né? Possibilidade, inclusive, que ele volte a Porto Alegre, que não siga com a delegação. Enfim, tem muita coisa pra gente falar nesse conteúdo aqui, tá? Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve também no canal, ativa a notificação, não te esquece de deixar o like, do compartilhamento para os teus grupos, para as tuas redes, para os teus amigos colorados, para que a gente continue cada vez mais crescendo por aqui. Já somos mais de 70 mil amigos, muito próximo de 71, e a gente vai buscar aquela plaquinha no ano que vem, né? Dezembro do ano que vem vamos estar com 100 mil aqui e a nossa plaquinha de 100 mil inscritos, beleza? KTO.bet.br é minha parceira aqui do canal. Cara, ontem eu dei uma sugestão de odd aqui, né? E acabei fazendo uma um pouco mais longa, tá? A única coisa que não bateu foi um chute a gol do Borré. E, obviamente, a vitória do Inter, né? Porque eu botei vitória, um empate do Internacional, só que não deu, né? Deu justamente a opção que eu não coloquei. Então tem chance extra também em outros momentos do Campeonato Brasileiro, tem Champions League, que rolou também. Agora Copa Sul-Americana, Copa Libertadores, tem muita coisa para tu pegar e aproveitar, porque a KTO tem o melhor da plataforma em apostas esportivas para ti, beleza? Um ambiente para maiores de 18 anos e que tu tem que brincar com moderação e responsabilidade. Bom, eu vou dizer o seguinte, tá? Eu entendo a tabela da seguinte forma. Era um jogo extra, o Inter tinha mais uma gordura para fazer. Poderia ter chegado a 7 pontos de diferença do Vitória, chegaria, né, a 38, o Vitória tem 31, e aí, meu amigo, a gente praticamente daria adeus aí essa questão de Z4, possibilidade de Série B e tudo mais. Não foi o que aconteceu. Perdendo para o Bahia, a gente se mantém com 35 pontos, só que mantém os 4 pontos também, né, de diferença para o Bahia, para o Vitória, só que os adversários de baixo, o 15º e o 16º, tem um jogo a menos. Esses têm de fazer jogos ainda atrasados. E aí, meu amigo, que a porca torce o rabo, porque se esses dois ganharem, eles passam o Internacional. Se o Atlético e o Santos vencerem seus jogos atrasados, passam o Internacional, e daí o Inter é o primeiro após o Z4. E aí a gente só tem um time para brigar, que é o Vitória. Então, é complicadíssima a vida do Inter, principalmente porque agora no final de semana enfrentamos o Fluminense no Maracanã, o Vitória enfrenta o Corinthians, depois a gente pega o Atlético Mineiro e aí pega o Vitória praticamente num confronto de 6 pontos. Só que assim, eu não quero falar do jogo, cara, eu acho que a gente até fez um jogo razoável em cima de tudo que tinha de problemas, tá? Eu quero falar principalmente da falta de realidade e de noção de alguns jogadores e do departamento de futebol. De alguns jogadores como o Bernabei, né, que o pênalti que ele faz ali, tu não faz num jergues, tu não faz num jogo de futebol da praça, tá? Porque é óbvio que o cara ia marcar pênalti. Ele já estava com o amarelo, inclusive por isso ele teve que sair. Ele agora está suspenso para o jogo e a gente teve que colocar o Alisson, que é um menino que também entrou um pouco atabalhoado na bola e acabou tomando o cartão vermelho. A gente chamou o Pablo, agora da categoria de base, ele não participou do Grenal Sub-20, agora que aconteceu agora nessa semana, inclusive vai para lá para ser uma alternativa à lateral esquerda, para ser o reserva provavelmente, tá? E o Pedro Cauã também, esse aqui a gente tem que ficar de olho, porque eu vou te dizer o seguinte, se entre botar o Cleiton Sampaio e colocar o Pedro Cauã, eu colocaria o Pedro Cauã. Foi destaque agora do Grenal da Copa Sul, foi capitão do time, inclusive, botou a defesa no bolso basicamente do ataque do Grêmio. Tá há tempo já pedindo passagem, vem sendo titular há muito também do time sub-20, vem também garantindo convocações para a seleção da categoria, tá? Então, velho, entre colocar o Cleiton Sampaio, eu colocaria o Pedro Cauã. Aliás, isso a gente pode pegar e dar um mérito para o Ramon Dias.
ele não se furta, né, de colocar o Luiz Otávio, o Raikkonen, agora colocou o Alisson, tá me chamando, olha, uma atenção considerável nesse quesito de base, tá? Só que é o seguinte, tem um outro ponto problemático. O Vitão, ele torceu o joelho, havia uma suspeita de ruptura de ligamento, mas como não tem como saber, porque ele não fez o exame ainda, vai ficar só naquela assim, ele tá fora do jogo contra o Fluminense, isso é certo. Então não se sabe ainda o que vai acontecer. Se a gente perdeu o Vitão, já perdeu o Brian Aguirre, o Alan Benítez não rola, né? Não. Tá? O Bahia tripudiou em cima dele. Tanto que o Ramon Dias vai lá e troca o lateral no intervalo, colocando o Bruno Gomes ali. Eu até acho que ele vai de Bruno Gomes com o Bruno Henrique no meio depois. Vai botar o Bruno Gomes, o Cleiton Sampaio, o Gabriel Mercado, o Vitor Gabriel para a esquerda, com o Juninho no lugar da zaga. Eu acho que ele vai fazer isso. Thiago Maia e o Bruno Henrique, o Alan Patrick, o Carboneiro e o Vitinho. Carboneiro e Alan Patrick também viajam hoje pela manhã para o Rio de Janeiro. Então a gente tem essa possibilidade aí de 11 inicial. Eu apostaria nisso. Tu coloca uma linha de 5 ali, bem sólida, com um zagueiro na lateral esquerda, o Juninho ali e o Cleiton Sampaio, ou o Pedro Cauã. Eu botaria o Pedro Cauã, mas eu acho que ele vai fazer o Cleiton Sampaio. Tem o Gabriel Mercado como a sobra e os dois volantes ali na frente, o Thiago Maia e o Bruno Henrique. E o resto aposta na correria do Carboneiro ou do Vitinho. Aliás, se a gente tivesse o Carboneiro e o Alan Patrick ontem, a gente tinha ganho do Bahia. Tá? Porque defensivamente a gente até estava sólido, tá? E o Vitinho criou uma chance e depois o próprio Gabriel Mercado, né, também fez um cabeceio ainda no primeiro tempo que acabou batendo na zaga e foi para escanteio. Quase marcamos o gol. Agora o que eu quero falar com vocês também, cara, é o quanto o Inter tá fora da realidade. O Inter tem que pegar e abrir os portões do jogo contra o Atlético Mineiro. Porque o Inter colocou a preços populares agora os últimos 2 jogos e foram só 20 mil torcedores. Contra o Sport e contra o Botafogo. Cara, tá na hora de entender o momento colorado no campeonato. É fato de que o Inter também tá a 4 pontos do 8º colocado ali do G8? Sim, é fato. Mas o Inter não tem bola para chegar no G8. O Inter não tem bola para superar outros 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 times. O Inter não tem bola para isso. Então, o campeonato do Inter é lutar contra o rebaixamento. E a direção do Internacional tem que abrir a catraca agora do Beira-Rio para botar 40 mil pro jogo contra o Atlético Mineiro. Porque quando a gente for jogar lá no Barradão contra o Vitória, vai estar um inferno, vai estar um caldeirão. Então eles têm que pegar e chamar o torcedor. E aliás, né, essa gestãozinha sapatênis não precisa ter medo do torcedor. Pode liberar o torcedor para ver, para chegar mais perto do clube, pode chegar o torcedor mais perto do time. Ninguém vai vaiar, vai torcer e vai empurrar, principalmente porque a torcida do Inter sabe que ela vence jogos. Então assim, faça a liberação da catraca. Faça a liberação da catraca. Porque se a gente chegar no Barradão com menos de 4 pontos de diferença, se a gente chegar só numa conquista de 3-3, meu amigo, vai dar problema. E por que eu digo que não é só a direção que está fora da realidade? Os jogadores e o técnico Ramon Dias também. Todos dizem claramente, não temos medo do rebaixamento. É uma situação incômoda, mas que nós vamos passar, nós vamos sair. Velho, faltam 27 pontos. O Inter tem de fazer 10. Não vou botar 10, vou botar 7. Porque são 35 pontos de corte a 42. Tem que fazer 7. É 1/3, basicamente, dos pontos. 1/3 dos pontos dos jogos tem que vencer. Olha, não leva de boa. O Ivan, na zona mista, diz, uma situação incômoda, que a gente tá ali, a gente percebe que não é o nosso lugar e tal, isso e aquilo. O Ramon Dias, a gente sabe jogar campeonato brasileiro e tal. Tá uma empáfia muito grande para um grupo mal formado, para um grupo que não tem opções para jogar, que tá a ponto de ter que botar um menino no ataque de 16 anos, um menino de 17 anos, agora
na lateral esquerda. Aliás, né, o Raikkonen é o segundo guri mais jovem da história do Inter a vestir a camisa do Inter, e o Alisson é o terceiro. Só perde pro Gabriel Carvalho. É o Gabriel Carvalho primeiro, depois o Raikkonen, depois o Alisson. Então assim, vamos cair na real. Vamos cair na real. Porque senão a coisa vai ficar complicada, meu amigo. Se tu chegou até aqui, te agradeço demais, tá? Não te esquece de deixar o like, também de compartilhar e principalmente se inscrever no canal. A gente vai se falando. Um forte abraço. Tchau.